Bom dia para você que chegou aqui nessa manhã, querendo prestar um culto a Deus. Hoje, 29 de novembro, um dia bastante turbulento, em que as pessoas estão muito agitadas. É um momento perfeito para nós começarmos esse culto como a Bíblia nos orienta. Nós temos instruções aqui em 1 Timóteo 2 de como fazer um culto. E começa assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, realmente, é um momento de nós orarmos por todos os homens, inclusive aqueles que exercem e que vão exercer autoridade sobre nós. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós iniciamos o culto dessa manhã com a Tua palavra está instruindo. Vamos fazer esta oração, Pai, em favor de todos os homens, Pai. Em primeiro lugar, de todas as pessoas que aqui chegaram, Pai, com reverência, querendo prestar um culto ao Senhor. Peço que nesse momento o Senhor use esta palavra, ó Pai, tudo aquilo que será dito aqui para a edificação dos nossos irmãos, Pai, para que eles encontrem caminhos, Pai, de sabedoria, de graça em suas vidas. E também, Pai, nós colocamos diante do Senhor, com a Tua palavra fala, esses homens que exercem autoridade, ó Senhor, como eles necessitam de sabedoria. Nós pedimos que o Senhor coloque Teus filhos, ó Pai, no entorno desses homens, Pai, por aqueles que serão escolhidos hoje para exercer autoridade sobre nós, Pai, que eles sejam guiados, ó Pai, por pessoas que estão ali sendo influenciadas pelo Seu Santo Espírito. E, ó Pai, que nesses momentos, ó Pai, eles possam tomar boas decisões, Senhor, decisões que nos levem a uma vida tranquila, ó Pai, uma vida pacífica, como a Tua palavra fala. Por isso nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar aqui a nossa reflexão sobre um tema que a Bíblia fala muito, fala mais no Velho Testamento e um pouco no Novo Testamento, e é sobre montanhas e vales. Montanhas e vales. Então, pelas histórias, pelas narrativas que a gente estuda na Bíblia, nós sempre associamos os montes a lugares de vitória, lugares de conquista. E os vales, eles são mais associados a batalhas, às lutas, a crises, a experiências. Tem muitos ensinamentos ali, tem muitos ensinamentos nessas histórias. E em Deuteronômio 11:11, Deus alerta o povo que a terra prometida era diferente do Egito. Então eles fizeram essa transição e Deus fala assim: mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales. É terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. Então tem um pouco a ver com a nossa vida, depois que nós aceitamos a Jesus, a nossa vida, o lugar em que nós estaremos, a atmosfera em que nós vamos habitar, é diferente da anterior. Nós vamos ter montes e vales. E eu quero fazer um teste com você, um desafio. Será que agora você conseguiria lembrar de 3 vales? 3 vales que vêm assim na sua mente, de narrativas bíblicas sobre vale. Eu vou dar um tempo, tá? Você conseguiu lembrar? Quando eu fiz esse teste, de pronto eu lembrei do Vale da Sombra da Morte, ali no Salmo 23. Depois eu lembrei do Vale dos Ossos Secos, que é bem conhecido, quando a gente lembra
do profeta Ezequiel falando dos ossos que começaram a se juntar e criar tendões e músculos. E depois eu lembrei também do Vale da Bênção, que foi aquela história em que o rei Josafá, ali no vale, Deus falou, olha, ali você não vai ter que lutar, você só vai ter que esperar e ver a grande obra que eu vou fazer. Então, todos esses episódios, eles têm muitas lições para as nossas vidas. E hoje eu quero falar de um vale específico e nós temos uma referência, o nosso texto base de hoje é em Oséias, capítulo 2, versículo 15. Oséias, como a gente sabe, é um livro de uma experiência muito dramática ali. O profeta estava vivendo com uma mulher que era adúltera, que era infiel, então um panorama muito triste e, humanamente falando, difícil para uma pessoa suportar uma situação dessa e até mesmo sem esperança. Mas tem um texto em toda essa narrativa que Deus promete: ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Então, esse vale de Acor, que vai ser transformado numa porta de esperança, o que será que aconteceu ali naquele vale de Acor? Então presta bem atenção, porque o vale de Acor foi um lugar de problemas. O nome Acor, ele significa problema, desgraça. E aqui o texto bíblico está falando que Deus vai transformar o vale de Acor numa porta de esperança. Então, a nossa mensagem de hoje, ela fala sobre atravessar esse vale de problemas. E nesse vale de Acor foi o lugar onde um homem chamado Acã, ele cometeu um pecado. E por causa de cometer esse pecado, ele foi conduzido ao vale de Acor, ao vale da desgraça, ao vale do problema. Então, os vales, eles na Bíblia, ou são lugares em que as pessoas vão ser aperfeiçoadas, ou são lugares em que as pessoas vão ser corrigidas, vão ser disciplinadas. E é comum, quando a gente sabe que alguém está passando por algum problema, quando um irmão está sofrendo uma prova, aí a gente fala, olha, aquela pessoa está passando por um vale. Então, é esse o propósito dessa mensagem hoje, nós fazermos uma reflexão sobre quando nós estamos atravessando um vale. Em Josué 6 e 7, nós lemos que Deus deu instruções sobre a batalha quando o povo foi lutar lá em Jericó. Então ele deu uma instrução que depois que eles tivessem vencido a batalha, eles não iam poder pegar nem ouro, nem prata, nem bronze, nem ferro. Por quê? Tudo isso aí ia ser dedicado ao Senhor. Eles não poderiam pegar para si. Eles deveriam dar prioridade para o Senhor. Pegar esses despojos de prata, de ouro, de bronze, de ferro e guardar para o Senhor. Mas o Acã, ele foi tentado. Então ali no meio já no fim da batalha, ele pegou para si alguns objetos. Então ele pegou esses objetos e ele levou para sua tenda e lá ele enterrou para que ninguém visse, porque ele sabia que ele estava fazendo uma coisa errada. Então, ele desobedeceu, ele mentiu, ele escondeu. E eu posso até imaginar Acã, depois de ter feito isso, depois de ter ali na tenda dele escondido, ele ali celebrando junto com o povo, as pessoas deviam estar cantando, deviam estar louvando, e o Acã, mesmo com aquele problema ali, ele estava ali no meio do povo,
naquele mesmo espírito. Os outros estavam compromissados, com a consciência tranquila, limpos, e ele não, ele estava ali, mas devia até estar falando, olha, nós vencemos essa batalha, nós vamos vencer outras também. Então, a gente vê que ele estava se enganando. E como é que Deus olhou essa atitude de Acã? Desobedecendo, mentindo, enterrando o seu pecado, e ali depois com o povo celebrando e como se nada estivesse acontecendo. A gente lê em Josué 7:11 que Deus olhou para aquilo e falou para Josué: Israel pecou e quebrou a minha aliança. Israel pecou e quebrou a minha aliança. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós não falamos que o pecado de Acã levou ele para o vale de Acor, que era um vale de problemas, um vale de desgraças? Nós podemos aplicar que nós também, na medida em que nós quebramos as santas alianças que temos em nossa vida, nós também vamos rumar para vales de problemas. Agora, refletindo sobre quebra de aliança, como isso acontece e como aconteceu na vida de Acã. A maior aliança que a gente tem na nossa vida é a aliança com Deus. Depois, na sequência, vão vindo outras alianças. Vão vindo alianças com a nossa família, alianças com a nossa igreja, aliança com os nossos irmãos. Então, como se processa essas quebras de aliança na nossa vida? E por que nós estamos no vale dos problemas? Então, vamos refletir um pouco, uma por uma. Uma quebra de aliança com Deus, como é que ela se processa? Ela se processa naquele momento em que você fala: olha, já não quero mais orar, já não quero mais ler a palavra de Deus, já não sinto mais aquela comunhão, e vai vindo um esfriamento na sua vida. Então, isso é uma quebra de aliança com Deus. Na sequência, vai vindo outras quebras de aliança com a família. Quando você já quebra sua aliança com Deus, já é meio caminho andado para você não fazer mais questão de preservar a unidade na sua família. Se você está com problemas com seu esposo, com a sua esposa, você já não quer mais, já vai dizendo que não vale a pena. Se você tem problema com seus filhos com os pais também já não querem reatar, nem exercer perdão. Na sequência, esfriamento com Deus, esfriamento na família. Vem o quê? Esfriamento na igreja. Ainda mais nessa época de pandemia. Alguém pode falar: já não quero mais. Eu estou tão bem, eu acho que nem preciso mais ir na igreja, porque eu estou bem com Deus. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tem mais, por causa dessa pandemia, eu acabei ficando desanimado, eu fiquei sem motivação para estar mais ligado com a minha igreja, já não quero nem ir para o culto presencial, porque eu estou muito bem aqui. Olha, e a gente até vê, né, a quebra de aliança naquele sentido da pessoa postar coisas longe de Deus, como se tivesse ali embaixo escrito: olha, igreja, eu estou muito bem sem você, tá? Então isso entristece muito o nosso coração. Na sequência vem quebra de aliança com os irmãos. Não digo que a pessoa vai quebrar aliança com todo mundo, mas quando você se permite não ter comunhão com irmãos, por quê? Eu não suporto, eu não aceito, eu não admito. Então isso também é uma quebra de aliança, porque a Bíblia, ela nos dá instruções que nós devemos buscar a paz, que nós devemos exercer o perdão. E nessa direção
em que medida que você está quebrando alianças, que vale é esse que você está passando hoje? Como é que você chegou aí? Então, é um momento em que você precisa refletir se Deus não está querendo, nesse momento, que você enfrente a situação. Ele pode estar falando para alguém aqui hoje, olha, o que está enterrado lá na sua tenda? Em que medida que a aliança foi quebrada? Você quebrou a aliança comigo? Você quebrou a aliança com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo? Você quebrou a aliança com a sua igreja? Cadê seu ministério? Cadê o teu chamado? Cadê os teus propósitos? Olha, eu creio, sinceramente, de que quando nós estamos atravessando esses vales de problemas, se nós orarmos e vermos que esse vale é para o nosso aperfeiçoamento, amém. Mas se nós percebermos que este vale é para nossa correção, creio que você deve pensar que Deus quer que você resolva o problema, seja em que nível for. Qual o nível de quebra de aliança que está acontecendo na sua vida? É com Deus? É com a sua família? É com a sua igreja? É com seu irmão? Então, vamos fazer uma reflexão e ver e localizar onde é que nós estamos falhando. Porque Deus, como ele falou ali para o profeta, ele quer transformar este vale de Acor numa porta de esperança. Quando nós falamos em porta, a única pessoa que pode operar transformação na nossa vida é a porta. E quem que é a porta? Em João 10, 9, Jesus ele fala, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Se eu estou no vale dos problemas, eu preciso encontrar uma saída. E a saída é a porta. E a porta é Jesus. Então, só Jesus pode transformar o vale nessa porta de esperança. E ele fala que nós vamos encontrar pastagens. Quando a gente está num vale de problemas, a gente não se alimenta, a gente não dorme, nós ficamos aflitos. E aqui Deus está falando que Ele é a porta. E se nós entrarmos, Ele vai nos conduzir às pastagens. Quando você coloca aquilo que estava enterrado embaixo da tenda e você mostra ao Senhor, está aqui, Senhor. O Senhor fala, olha, está perdoado, está tratado. O Senhor Jesus já tratou isso na cruz. E você vai entrar. Depois ele disse que você vai sair, entrará e sair e encontrará pastagem. Você vai ser restaurado. Nós, nem ninguém pode restaurar o problema do pecado. Só o Senhor Jesus. E nós também lemos em Oséias, aqui, ali devolverei a ela as suas vinhas. A gente sabe que na Bíblia o vinho, ele representa alegria. Se o vinho representa alegria, imagina uma vinha inteira, uma vide inteira. O quanto de alegria vai ser restaurado na sua vida. Então, é tempo de você abrir o seu coração e colocar diante do Senhor essa sua caminhada no vale dos problemas. Mostrar para Ele o seu arrependimento, o seu desejo de sair desse vale e pedir para que Ele restaure e que Ele resolva todas as alianças quebradas na sua vida. Se você quebrou aliança com Deus, se arrependa. Volte para Ele agora.
Ele vai trazer muita paz para você, vai trazer perdão e vai fazer uma transformação de dentro para ter uma mudança de fora. Se é uma aliança quebrada na família, não há impossível para Deus. Procure os seus líderes, ore ao Senhor, existem caminhos de restauração. Se é uma quebra de aliança com a igreja, procure o seu pastor. Se é uma quebra de aliança com o seu irmão, ore a Deus, Ele vai trazer caminhos. A gente sabe que nem todas as pessoas são fáceis, mas a nós cabe amar, nós não podemos restaurar ninguém. Vamos fazer uma oração ao Senhor, porque o Senhor é aquele que pode trazer essa transformação. A Bíblia fala em 1 Timóteo 3,16, que aquele que foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, foi recebido na glória. E é a esse a quem nós adoramos que nós vamos orar agora. E Ele é capaz de transformar esse vale de problemas na porta de esperança. Vamos orar então? Senhor, nós aqui nos debruçamos sobre a Tua palavra e nós reconhecemos, Pai, que em alguns momentos das nossas vidas nós estamos atravessando o vale de problemas, Pai. E o que nos conduziu a esse vale, Senhor, foram nossos pecados mesmo, nossas fraquezas, e nós nos deixamos levar por momentos difíceis em que o Senhor mesmo já tinha falado que nós teríamos aflições, ó Pai, mas nós somos fracos e em muitos momentos, Pai, nós vamos quebrando uma a uma as santas alianças que nos mantêm, ó Pai, no Teu caminho, sob a Tua proteção. Então nós renunciamos hoje, ó Pai, a esses caminhos de problemas, ó Pai. Nós renunciamos a nossas tendências e atitudes que vão nos levando, Senhor, a romper as nossas alianças, Pai. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos cure, que o Senhor traga restauração para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos restaure a comunhão contigo, que o Senhor restaure a comunhão com a nossa família, que o Senhor restaure a comunhão com a nossa igreja, Pai, com os nossos irmãos, ó Pai. Peço que aquele, ó Pai, que deseja sinceramente, ó Pai, ser restaurado, que o Senhor opere agora pelo Teu Santo Espírito, Pai, a restauração completa, a cura, ó Pai, e que essa pessoa possa desfrutar novamente, Pai, da saciedade de estar trazendo, ó Pai, na porta em que o Senhor abre, alimento, Senhor, alimento tanto físico como espiritual também, e que o Senhor restaure a alegria, Pai. Nós oramos pelos nossos irmãos, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tem uma música que eu lembrei agora, que ela é muito bonita, que ela fala: se eu passar pelo vale, encontrarei conforto em Teu amor. Então, que você busque esse amor para que você possa sair rápido desse vale e seja abençoado.